Amém. Eu peço aos irmãos abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 41, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que condenarem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Amém? Pode sentar. Como o diretor do culto começou essa noite, contando as histórias dos pães. O que o Senhor fez com aquele povo? Deus deixou faltar pão? Não, né? E aí o Senhor vem com essa linda palavra nessa noite, dizendo para nós: não temas, eu te ajudo. Amém? O Senhor é um Deus de maravilhas. O Deus que nós cremos é um Deus que cumpre suas promessas e nos faz sempre amados. Irmãos, o Senhor, Ele tem o cuidado com nossas vidas todos os dias de nossas vidas, todos. Por um simples fato que acontece em nossas vidas, desde um fato gigante que você jamais poderá acontecer, que aquilo pode mudar, tá bom? E quando o Senhor, Ele nos traz as palavras, para que possamos confiar na palavra dEle, confiar no nome dEle, e não deixar com que o mundo confunda a nossa cabeça, é porque o Senhor quer cuidar de nós, amém? E quando o Senhor traz, que eu vou repetir esse versículo por muitas vezes, que é para os irmãos saírem daqui decorados, mas dentro do coração. Quando o Senhor diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Irmãos, imagine Deus, soberano, onipotente, te vendo numa situação difícil de sua vida e pegando na sua mãozinha. Aleluia. Amém? Não é assim que a gente faz com uma criancinha? Quando vai atravessar a rua, com idoso também, né? Quando a gente vai atravessar a rua, a gente pega na mãozinha da pessoa e fala: vem, que eu te ajudo. Isso é confiança, né? Ou quando alguém que você conhece passa por uma necessidade, uma dificuldade, você vai lá e fala: eu estou aqui, perto, para te ajudar, para estar contigo. E o Senhor quer falar isso para você nessa noite. Meu filho, naquele momento que você estiver naquela tristeza, naquela dificuldade, eu vou pegar na sua mãozinha. Eu vou te levar. Amém. E quando isso acontece, é no momento que nós confiamos em Deus e dizemos: Senhor, vem me ajudar. Porque em muitas situações, quando estamos vivendo lá no mundo, nós nos afastamos de Deus. Irmãos, quando eu falo vivendo no mundo, é porque quando nós nos afastamos de Deus, todas as vezes que nos afastamos de Deus, vivemos onde? No mundo. Ou nós somos uma coisa ou outra, ou somos quente ou somos frio. Porque não é assim que semana passada nós dizíamos: o mono, Deus imita. Então, quando nós optamos, eu vou deixar bem claro, quando nós optamos por viver com Deus, mesmo na dificuldade, mesmo em muitos momentos desconfiando, dando passinhos para trás, mas se nós estamos confiando que o Senhor é conosco, Ele estará lá. Isso eu te garanto. E Ele estará carregando você, pegando na sua mão, mesmo na dificuldade, mesmo que em muitos momentos você ache que Deus não está, mesmo que na hora da dor, do problema, da situação que você está lá, totalmente desolado, mas Deus estará lá. Amém. Deus não estará na sua vida, aliás, Ele sempre está, mas Deus não vai conseguir te ajudar se você disser que não quer, se você não buscar o Senhor, porque o Senhor a todo instante está com os ouvidos abertos, esperando a quem o clame, esperando quem o chame. Amém? Não é assim que funciona? Quando você quer falar com alguém, o que você faz? Você liga.
bate na porta da pessoa, vai na casa dela. Se você quer falar algo para alguém, ela jamais vai achar que você quer dizer se você não disser. E o Senhor, por mais que Ele não seja burro, porque o Senhor está de ouvidos abertos, Ele quer escutar o nosso clamor. E a palavra do Senhor vem dizer nessa noite: o Senhor nos escolhe, o Senhor quer nos ajudar, porque em nenhum momento quer nos abandonar. E aí Ele diz para você: meu filho, esforça-te, 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 porque pode vir a maior tempestade que vier, pode cair canivete, pode cair pedras, porque nada te atingirá, nada, nenhum mal te afligirá. Amém? O Senhor, Ele conhece tanto a sua vida, que Ele sabe quantos fiozinhos de cabelo tem na sua cabeça, mesmo que você seja careca, porque o Senhor, Ele conhece a sua vida. E a forma como Deus diz na palavra, é porque Ele quer te dizer que eu te conheço muito mais do que você possa imaginar. E Deus quer carregar, quer nos abraçar, quer pegar na nossa mão e dizer que está conosco. E quando o Senhor diz: meu filho, esforça-te, porque eu estou à tua frente, estou pronto para te atender, o Senhor quer dizer que o caminho dele está aberto para você o procurar. Amém? Amém. E aí, irmãos, a gente vai um pouquinho mais além. Nós vamos nos aprofundar agora nessa palavra, que vai ser de bênção. Eu vou pedir para os irmãos abrirem 1 Samuel, capítulo 17. Vai ser tremendo. Essa palavra, além de ser conhecida, eu tenho certeza que vai tocar na vida de muitos aqui. Amém? 1 Samuel, capítulo 17. Bem lá no começo, depois de Deuteronômio, Juízes. Você acredita que Jesus, Ele te chama de amigo? Amém, Deus. Irmãos, a nossa intimidade com Deus, ela é sobrenatural. O Senhor, Ele nos chama de amigo, de filho. O Senhor, quando nós aceitamos a Deus na nossa vida, Ele faz presente mesmo, como aquele melhor amigo que você tem. Quem tem um grande amigo aqui? Levanta a mão. Um grande amigo, aquele que você precisa falar algo com ele, você pode contar, que ele não vai contar para ninguém. Aquele que quando você passa necessidade, ele está lá, pronto para te ajudar. E esse nosso Deus, Ele é o melhor amigo que nós temos. E Ele nos chama de amigo, porque Ele está sempre pronto a nos atender, e seja qual for a situação. 1 Samuel 17. Todos acharam? Amém? Amém. Eu vou ler alguns pedacinhos, tá? Porque o capítulo é muito grande, então nós vamos resumir. Versículo 1 diz assim: e os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava com eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, e tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E aí continua, versículo 6. E trazia greves de bronze para cima de seus pés, e um escudo de bronze entre seus ombros. E a haste de sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saíres de ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós serei por servos e nos servireis.
Aí vamos lá no versículo 33. Os irmãos prestaram atenção? Amém. Deu medo desse homem? Deu, né? Os versículos já vêm falando um monte de poder desse homem. Ele é alto, quase 4 metros, né? Esse homem é pesado, veste uma couraça. Parece que já vai assustando o povo. Aí a gente vai lendo. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Aí imagina a situação. Vem um anúncio de um grande homem maravilhoso, poderoso, forte, alto, não é? Aí vem alguém e fala: você é muito jovem para essa batalha. Olha só, é como se vocês estivessem aqui agora e alguém estivesse dizendo para mim aqui: Wagner, você vai guerrear com todo esse povo. Meu Deus, olha quanta gente, estou sozinho. E eles foram lá falar para ele: você é muito jovem, muito moço, muito inexperiente. E olha para esse homem Golias, olha o tamanho dele. Você não pode fazer isso, você não tem força, não tem capacidade. E vamos lá, no versículo 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Irmãos, consegue imaginar? A pessoa nunca tinha usado uma roupa de guerra. Nunca. De repente, vai lá, Saul investe Davi de toda aquela roupa de proteção, para que ele pudesse batalhar. Ele fala: meu Deus, eu não posso, eu não estou conseguindo nem andar. Olha só a inexperiência da pessoa. Amém? E continua no versículo 39. Versículo 40, desculpa. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Aí continua, 41. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo o Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, preste atenção, irmãos: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos de arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Amém? Amém. Irmãos, esse versículo é lindo, maravilhoso. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Irmãos, eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo. Quando eu digo que a palavra do Senhor, ela nos traz uma sabedoria maravilhosa. Porque você pode ler um único texto diversas vezes. Em alguns momentos você chegar aqui e falar assim: mas ele vai pregar de novo isso? A pastora vai falar de novo essa passagem?
Mas cada vez que a palavra do Senhor for dita para a igreja, ela vai falar de uma forma no seu coração. Amém? Experiência que precisa ser transmitida, porque o Senhor cada vez vai ter uma forma de falar com você. No dia que você escutou pela primeira vez, você poderia estar feliz. No outro dia, passando pelo que Davi estava passando, de ter que enfrentar o filisteu Golias. Amém? E aí o Senhor, Ele é muito maravilhoso, porque quando o Senhor nos fala de confiança, e quando nós iniciamos a palavra do Senhor falando de que o Senhor pega na nossa mãozinha, nos leva junto, nos leva para mostrar onde é que está errado, o que precisa ser mudado, onde é que precisamos prestar atenção para sermos felizes. Aí o Senhor vem nos dizer, quando nós vamos para o mundo, no nosso trabalho, na família, na roda de amigos, quando enfrentamos aquela situação, por difícil que pareça ser, onde você se vê numa batalha de um filisteu, de um Golias com Davi, onde Davi, a palavra do Senhor foi muito clara em dizer que ele não tinha experiência para aquela batalha. Davi não tinha, ele não tinha estatura. E o Golias, de quase 4 metros, um gigante, não é isso? Aí ele poderia olhar para aquela situação e falar assim, eu não vou ir. Eu não vou ir porque eu não tenho capacidade. Eu não tenho força para isso. Eu não posso dizer não para você no meu trabalho, que você está mandando fazer alguma coisa de errado, porque eu sou apenas funcionário. Você é meu chefe. Você é poderoso. Ou quando no seu relacionamento, seu companheiro, sua companheira está lá te propondo uma coisa errada, e você fica lá meio ressabioso, não, eu vou fazer porque é minha namorada, né? Porque senão eu vou perder ela. Qual foi a situação da sua vida que você foi covarde? Covarde. Qual foi a situação da sua vida que você se deparou com aquilo e você disse, eu não posso dizer não numa situação dessa? Eu vou perder o emprego. Eu vou perder meu namorado, minha namorada. E aí o Senhor, Ele vem nos dizer que independente da situação que vivamos, independente do tamanho do problema, porque o seu problema pode ser maior que Golias, pode ser maior que qualquer situação deste mundo, mas o Senhor, Ele quer dizer para você aquilo que Davi disse, não importa o tamanho da sua espada, não importa que você está com roupa que te proteja, não importa como você vem diante de mim, se você é mais sábio do que eu, se eu te julgo mais inteligente do que a mim, não importa em que situação você esteja, não importa a altura do palco, não importa. O que importa para o Senhor nosso Deus é o amor dele, que é igual por mim, igual por você. Amém. O que importa para o nosso Deus é que a força que Deus dá a mim, Ele dá a você, sem distinção nenhuma. E porque muitas vezes olhamos para uma pessoa e falamos, aquela pessoa de unção. Nossa, onde aquela pessoa toca, aquela pessoa é curada. Onde aquela pessoa toca, o outro é liberto. Nossa, como eu tenho prazer de conversar com aquele irmãozinho, com aquele pastor, aquela pastora. E aí nós esquecemos, irmãos, que muitas vezes o Deus que a pessoa serve é o mesmo que nós servimos. É o mesmo. E por que é que nós não temos a unção que aquela pessoa tem? Por que que eu não consigo expulsar demônios como aquela pessoa expulsa? Por quê? Porque a minha vida é menos abençoada que a daquela. Eu costumo dizer que nós servimos a um Deus justo, a um Deus que olha em todos os aspectos. Deus, Ele não olha só para aquela situaçãozinha da sua vida. Deus, Ele vai olhar por um todo. Porque como é que o teu filho tem andado? Como é que ele tem caminhado? Porque é muito fácil para nós, irmãos, e é o que nós fazemos todos os dias, é cobrar a Deus. Cobrar. É perguntar para Deus, por que a minha vida está daquele jeito?
Por que eu não tenho aquela resposta? Por que aquele irmãozinho tem me maltratado? Por que aquilo tem acontecido na minha vida? Por que tanta tristeza? Por que tanta depressão? E o Senhor quer nos dizer: a mesma mão que acolhe aquele irmão é a mesma mão que quer te tocar. Amém, irmãos? Amém. O mesmo Deus que um dia livrou o seu povo lá da escravidão, que usou Moisés, que usou pessoas para guiar as pessoas, para dar vida nova, para tirar da escravidão. O mesmo Deus que um dia me curou de uma enfermidade, o Deus que um dia me libertou do mundo, é o mesmo Deus que quer transformar a sua vida. Amém? E quando nessa palavra nós nos deparamos com o gigante Golias e com a batalha em que Davi foi escolhido a enfrentar com aquele homem, nós começamos a nos deparar quando Davi não tinha nada. E você hoje pode estar se vendo assim. Você pode estar se enxergando como um nada. Você pode estar se enxergando como um burrinho, como alguém que não tem valor, que não tem sentimentos. Você pode estar se enxergando como alguém que entrou aqui hoje na casa do Senhor fedendo, mas não é fedendo fisicamente, não. Alguém que está podre por dentro, alguém que está cheio de feridas abertas, que precisam ser curadas, que precisam ser transformadas. E aí eu quero dizer a você nessa noite, que o mesmo Deus que deu sabedoria e deu força, porque Davi, ele não precisou malhar, ele não precisou ser forte, não precisou ser maior que Golias para vencê-lo, porque Davi venceu Golias, porque Davi conseguiu derrotar a Golias. E você nessa noite pode ser um Davi, que enfrenta a situação de frente e crê que o Deus que esteve lá com Davi é o mesmo que pode estar com você. Você pode se colocar na posição de Davi e começar a enfrentar as situações da sua vida com força, com coragem, com sabedoria, porque o Senhor tem chamado todos os dias para nós. O Senhor todos os dias tem olhado para nós e dito: o que eu faço? Porque eu tenho dado tantas oportunidades para esse meu filho, mas esse meu filho tem desperdiçado todas. Eu quero dizer aos irmãos, ontem eu fui com a minha irmã no hospital. Meu cunhado estava internado. E o meu cunhado, alguns meses atrás, ele sofreu um infarto quase que fulminante. Amém? E eles tinham uma vida totalmente de prazeres. Na bebida, nas festas, nos churrascos. E por muitas vezes, irmãos, eu orando por minha família, orando pela vida da minha irmã, do meu cunhado, e naquele determinado momento o Senhor permitiu ele sofrer um infarto muito grave. E ele usou a boca de um médico para dizer: eu não sei por que você está vivo. Não sei. Porque na sua idade, na intensidade do infarto que você teve, não era para você estar vivo. Ele se recuperou, voltou para casa e continuou vivendo a mesma vida. Esses dias, antes de ontem, ele teve um novo infarto. Foi internado. E eu fui acompanhar a minha irmã no hospital ontem. Aí eu dizia para ela, eu falava: o que é chance de Deus na sua vida? Porque quando eu vi toda aquela situação acontecendo na vida de vocês, eu via vocês postando: obrigado Deus por ter dado uma oportunidade ao meu marido. Obrigado, Senhor, por ter sido fiel na minha vida. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. E eu falei: o que você imagina quando você diz obrigado, Senhor, por mais uma chance que o Senhor deu? Preste atenção, irmãos. O que é uma chance para você? O que é uma chance quando o Senhor ele vem na sua frente, pega na sua mãozinha e te leva?
para onde você tem que ir. O que é essa chance? O que é a chance que de repente Deus deu ao irmãozinho Wellington quando um bandido vem e aponta uma arma na cabeça dele? Que chance é essa? E aí eu dizia para ela: o que é uma chance para você? O Senhor, Ele quis mostrar o valor da vida, porque Deus, Ele não se alegra com a morte. Deus, Ele se alegra com a vida. E se Ele deu a oportunidade de Ele viver e de Ele tentar uma vida nova, por que é que vocês não estão vivendo? Por que é que vocês estão desperdiçando a oportunidade que Deus deu a vocês de começar uma nova vida? E eu comecei a cutucar aquilo, e ela ficou muito calada. Eu percebi que ela começou a ser comovida com aquela situação. Mas porque quando a gente mexe com a vida, irmãos, quando a gente mexe com as situações de nossa vida, nós nos sentimos mexidos. Eu aposto que foi isso que o irmãozinho sentiu quando apontaram a arma para a cabeça dele. O que é que eu tenho feito com a minha vida? E porque todos os dias Deus tem me dado uma chance. Como eu tenho aproveitado a chance que o Senhor tem me dado? Porque Golias poderia ter matado Davi, se ele não cresce num Deus que tudo pode. Poderia? Se Davi não cresce naquele momento e não dissesse que não era com a espada que ele lutaria, mas era com a força do Senhor nosso Deus, ele poderia ter morrido. Quem poderia ter sido decapitado ali era Davi. Amém? Amém. E naquele momento eu dizia: minha irmã, olha para a vida de vocês. O que mudou? O que mudou? O que mudou daquele fato para cá? O que mudou daquela situação que Deus deu uma chance? E ela me disse: nada. Só diminuiu. Eu falei: diminuiu o quê? Ou você muda ou você não muda. E aí, eu tenho certeza, irmãos, que naquele momento o Espírito Santo já estava ali trabalhando. Como eu convido você a aceitar nesta noite essa mensagem, para você dizer o que é que você tem buscado, como é que você tem buscado, em quem você tem crido, em quem você tem acreditado, irmãos, porque esse Deus é tão maravilhoso, esse Deus que nós pregamos aqui toda semana, que nós acreditamos que pode mudar a nossa vida, que pode dar um novo sentido. Eu vejo muitas pessoas nessa vida que entram na igreja e quando saem lá fora, irmãos, só Deus para ter misericórdia. É só Deus, porque não muda nada. E aí o Senhor vem nos convidar, porque o Senhor vem dizer: esforça-te, meu filho, esforça-te para que eu te faça vitorioso, como eu fiz com Davi, para que eu te revista com a minha armadura, com a couraça da justiça, com a força do meu Espírito Santo. Mas como Deus vai habitar, como o Espírito Santo vai nos usar, se nós estamos podres por dentro, se estamos sujos, encardidos, cheios de vício? Como? Como que podemos pedir para que Deus venha agir em nossa vida, se dentro de nós estamos cheios de lodo? E eu te pergunto, tem lodo dentro do seu coração? Porque todos os dias de nossa vida é uma batalha. Todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos Golias. Todos os dias nós enfrentamos um gigante. Então não é só ter força hoje, é ter força amanhã, é depois de amanhã. E o Senhor, Ele quer nos dizer, como disse aqui, quando Davi disse que não é com a espada, é com a força que Deus derrama na vida dele. E é porque nós temos olhado para Deus. E quando Deus vem nos dar vitória, quando Ele vem nos transformar, e quando Ele vem nos colocar frente a um povo enorme, e nos faz vitoriosos nessa batalha, é porque nós estamos com Deus. Quando você começa a ver vitória na sua vida, quando você começa a enxergar que as coisas estão mudando, é porque você está buscando a Deus. É porque você está buscando as coisas do Senhor. E aí, irmão Wagner, como é que eu faço isso?
Como que eu busco esse Deus? Como que eu encontro esse Deus e sou vitorioso nessa guerra do mundo espiritual? Satanás está como um leão a rugir, pronto a devorar a sua vida. E como é que nós fazemos para sermos vitoriosos com esse Deus? É todos os dias de joelhos dobrados. É todos os dias falando com esse Deus. É todos os dias renunciando aos prazeres da carne para viver aos prazeres eternos do Senhor. Porque todas as vezes que o inimigo vem colocar um prato cheio na sua vida, para que você viva aquele pecado, é todas as vezes que o inimigo quer te derrotar, e que ele quer te jogar no chão, no buraco, no fundo do poço. Vocês lembram da história de José? O que foi que os irmãos de José fizeram com ele? Tentaram matá-lo. Ele caiu no buraco, não foi? Não foi no buraco, irmãos? Como que José saiu de lá? José poderia ter morrido, José poderia ter apodrecido naquele buraco, mas foi porque Deus moveu para que ele saísse de lá, porque Deus tinha uma história reservada para José. Amém? E nessa história que Deus contemplava na vida dele, é a mesma história que muitas vezes nós nos encaixamos, porque José poderia achar que ele ia morrer no fundo daquele buraco, e que nada iria mudar na vida dele. Mas José cria nos planos do Senhor, que os planos do Senhor jamais seriam falidos, e ele se tornou rei. Foi isso que aconteceu com ele. E quando você se acha pequenino, quando você se acha sujo, caído, derrotado, eu quero que você entenda isso nessa noite, porque o Senhor, Ele quer transformar a sua vida, e o Senhor quer tirar daquele buraco sujo, cheio de lodo, cheio de bichos querendo te devorar, para te fazer um vitorioso, porque foi para ser vitorioso que Deus te escolheu, foi para ser vitorioso que Deus te deu um nome, e foi para isso que o Senhor nos escolheu, e abriu as portas dessa igreja, para que nessa noite você pudesse escutar isso, e refletir dentro de você, e falar: Senhor, por hoje chega, por hoje basta, por hoje eu não quero mais aceitar as coisas que eu vivia, porque o Senhor quer me dar vitória, mas o Senhor, Ele quer dar vitória a partir das renúncias que você faz na sua vida, daquele prazer bonitinho, maravilhoso que você tem vivido. É tão bom, né, irmãos? É tão bom, não é? Se encontrar com os amigos, bater papo, tomar uma bebidinha, porque é só um copinho de cerveja, só um copinho de vinho. E demorou muito para eu entender isso. Para os irmãos saberem, por muito tempo demorou para eu entender isso, que um copinho de bebida pode me levar a um pecado muito grande. Demorou muito tempo para eu entender que um pecadinho na minha vida, que um cigarrinho que eu acendia na minha vida, era pouquinho, não ia atrapalhar a minha salvação. E o Senhor, Ele nos chama para nos transformar, irmãos. O Senhor todos os dias nos chama para nos mostrar o que é bom e agradável na sua vida. Porque eu dizia na quinta-feira, se o Senhor aparecer na nossa frente hoje, como nós estaremos por dentro? E desculpa usar de novo, irmão, se o Senhor aparecesse na sua vida aquele dia, se aquele assaltante acertasse a bala na sua cabeça, como estaria o seu coração? Como estaria? Porque aquele copinho me deu prazer, aquela bebidinha me deu prazer, aquela conversinha estranha me deu prazer, aquele sexo de ontem, irmão, foi só ontem. Foi só ontem que eu entrei naquela sauna. Foi só ontem. Foi só ontem que eu passei naquela porta da balada. Eu entrei só um pouquinho. E Deus quer te dizer: esse pouquinho pode destruir a sua vida. Pergunta para um alcoólatra. Pergunta para ele se ele pode tomar um pouquinho de bebida. Pergunta para aquela pessoa que passou
anos fumando, usando crack, se uma pedrinha de crack pode na vida dela, porque é apenas uma pedrinha de crack, para que ela volte à vidinha dela de antes, é apenas um copinho para um ex-alcoólatra, para que ele volte à vida dele de antes. E eu quero dizer a você, pecado e santidade são duas coisas diferentes, totalmente diferentes. E o Senhor nessa noite quer te convidar, porque você quer assumir a postura de Golias, ou você quer assumir a postura de Davi? O que você quer na sua vida? O que você quer? Você quer acordar, como eu disse no começo dessa pregação, renovado na alegria do Espírito Santo, sorrindo para a vida, acreditando que o Senhor é contigo? Ou você quer acordar sabendo que é um perdedor? Ou você quer acordar e viver um dia rastejando no chão, feito uma cobra? Como você quer continuar vivendo? Assuma sua posição. Assuma sua posição nessa noite, porque não é em vão que o Senhor trouxe essa palavra na sua vida. Não importa o tamanho do pecado que você tem vivido, o que importa para Deus é o tamanho do desejo do seu coração, porque aquele pecadinho que você acha que está tudo bem, é o que vai te levar para a destruição, é aquele pecadinho que vai te levar para o inferno. E eu gosto, e vou sempre dizer, você pode ter alguns anos de prazer na sua vida, você pode viver até 80 anos feliz, saltitante, frequentando as melhores baladas, que era bom ir para balada. Eu nunca disse aos irmãos que eu não gostava de ir para balada, eu nunca disse que eu não gostava de beber, eu nunca disse aqui para os irmãos que eu não gostasse de usar drogas, nunca disse. Mas eu estou aqui porque Cristo tocou em mim. Amém. Eu só estou aqui porque Deus tocou em mim. Aleluia. E se aquilo lá que é pequenininho que você tem feito, você acha que não tem sentido, que não vai derrotar a sua vida, vai sim, irmãos. E você vai ser como Golias, porque o inimigo, ele está doido para passar o facão no seu pescoço, porque o inimigo está doido para te derrubar, morto, para ele te levar para o inferno, que é onde ele quer você. Amém? E hoje é a noite de você aceitar isso. Eu convido o ministério de louvor, eu convido você a se colocar em pé, porque nessa noite eu quero que você aceite que o Senhor, Ele tudo pode na sua vida. E você nessa noite vai dizer que você confia no Pai. Sabe o Pai que pega na sua mão e te leva? Sabe o Pai que deu a força para Golias ser vitorioso na batalha? Irmãos, entenda isso. Esse Deus, Ele quer te dar vitória. Amém, Deus. E não basta só dizer, você tem que tomar atitude, a postura na sua vida. E você, se você quiser, vem aqui na frente cantar esse louvor. Você não só vem na postura de receber. Você vem aqui na frente para dizer: Pai, eu estou aqui, eu estou na frente, porque eu quero assumir a postura de vitorioso na minha vida. Porque o Senhor, Ele quer te dar vitória nessa noite. E não há nada, irmãos, que pode tirar essa vitória de suas mãos. Assuma isso diante de Deus, porque Ele, nessa noite, Ele quer tirar você da posição de perdedor, porque Ele não quer mais te ver triste, irmão. Ele não quer mais te ver na ruína, no fundo do poço. O Senhor, Ele quer te glorificar, Ele quer te exaltar, Ele quer te levar para o alto, porque não pode mais o mundo rir de você. Não pode mais, não pode. E você vai cantar esse louvor dizendo: Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei, porque é no Senhor que vem a minha confiança. Porque é no Senhor que eu posso tudo. E eu quero estar aqui na frente um dia contando meu testemunho. E você vai dizer para o Pai: Senhor, aquela situação que eu tenho vivido, eu não aceito mais. Eu não aceito. Eu rejeito o inimigo da minha vida, porque ele não tem mais chance. Porque nessa noite o Senhor está dizendo na sua palavra: seja forte, seja corajoso. O Senhor está dizendo aí para você: vai lá, esforça-te, esforça-te,
porque o pregador não perdeu o tempo dele de vir aqui. É o Espírito Santo que manda te dizer: esforça-te, meu filho, esforça-te, porque eu quero fazer de você vitorioso. Eu quero levar para a nação toda o meu poder, e você vai ser usado para isso. Então você vai cantar, você vai dizer: Senhor, eu confio, Pai, eu confio, porque é no Senhor que vem o meu consolo. Amém. Glória ao teu nome, Senhor, porque tu és maravilhoso. Toda honra, toda glória, toda majestade, Senhor, nós confiamos no Senhor, porque tu és o nosso Deus, e o Senhor nos escolheu, meu Deus. O Senhor nos chamou pelo nome, desde o ventre de nossa mãe. Aleluia. Eu sei que a caminhada é tão difícil de ser. Venha você aqui na frente, assuma a postura de vitorioso. Assuma perante a Deus o que você quer na sua vida. Quando tudo Amém. vai bem, eu quero ver tua fé. Quando o mundo te esquecer, lembrarás que eu sou o teu Deus. Aleluia. Deixarás te levar, confio em ti, vai me Descansar. lembrarás das promessas que eu te fiz. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor, meu Deus. Eita, xeria, maracanta, aralama, né, xeria. Ei, xeria, maracanta, aralê, xeria, manaca. Ei, Senhor, meu Deus, aleluia. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhar Aleluia. é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Ei, xeria, amara, xeria, amara, xeria. Ei, xeria, amara, xeria, xeria. Machucarem, Aleluia. Peço, Senhor, pelo poder e pela graça do teu Espírito Santo. Glória ao teu nome, Senhor. lembrarás que sou teu Pai, não esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Confia. Aleluia, aleluia.
te ouvir. O Pai está com os ouvidos abertos para escutar a você. O Pai está aqui. Ele está tocando no seu coração neste momento. O Pai está esvaziando tudo aquilo que tem dentro de você para te fazer vitorioso. Aleluia. Aleluia. Diga esse momento ao Senhor, irmão. Diga para Ele agora da força, da coragem que você precisa para tomar essa decisão na sua vida. De aceitar ao Senhor como seu único Senhor e Salvador. Aleluia. Não temas. Não temas.